gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E você sabe como é que funciona a atenção psicossocial? A parte do município, a parte do estado, como ter acesso? Quem vai explicar para a gente todo esse passo a passo é Soni Petris, que é a coordenadora estadual de atenção psicossocial. Soni, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo essas informações. Eu que agradeço o convite e a gente sempre está à disposição para o que for necessário. É gratificante para a gente poder trazer a informação para que as pessoas saibam do que a gente está falando quando a gente fala do cuidado das pessoas que sofrem por algum problema com transtorno mental, com algum distúrbio. Qual é a porta de entrada para essa pessoa? Na verdade, a gente tem três formas de acessar um serviço de saúde mental. A gente pode acessar a rede através da atenção básica ou através dos centros de atenção psicossocial ou através da urgência mental. Quando a gente fala isso, é assim, mas como que eu entro, né? Esses três, eles são portas, são abertos. Se você tiver uma crise, estiver passando mal, você vai procurar uma urgência. Se você tiver sentindo algum problema, você vai procurar atenção básica, ou se você já tem algum sinal, algum sintoma, alguma coisa que diga que as coisas não estão indo muito bem, você pode procurar um centro de atenção psicossocial. Hoje nós temos no estado 40 serviços, né, 40 CAPs que a gente chama, que são serviços que prestam a assistência, que acolhem as pessoas com transtorno mental, que fazem uma avaliação disso. Esse acolhimento é mais do que receber, ouvir e poder identificar quais são os problemas apresentados, quais as dificuldades e qual é o melhor caminho para essa pessoa, onde ela tem que procurar, qual é o serviço. Porque ela pode precisar de hospital, ela pode precisar de N coisas, que o CAPS pode ser o agenciador disso. Quem, por exemplo, tem um delírio, ele acredita naquilo, aquilo de fato está acontecendo, né? E para ele entender que isso não é o que de fato acontece ao seu redor, é muito complicado. Então precisa de alguém que tenha uma certa percepção e que consiga fazer uma conexão, uma conversa, fazer um vínculo e poder explicar e trazer isso para essa pessoa. Então o que a gente orienta é que sempre que possível, o familiar levar para um atendimento, ir junto, familiar ou amigo. Se não conseguir levar o usuário, essa pessoa que está passando por esse transtorno, que está sofrendo, porque às vezes a gente acha que não está sofrendo, mas está sofrendo muito. Porque principalmente quando está em crise, quando sai da crise, que percebe as coisas que fez, o sofrimento é uma coisa absurda, né? Então, assim, a gente precisa entender que também não é porque quer, né? A própria pessoa que faz o uso de droga, que tem problemas com o uso da droga, não é porque quer continuar, né? Ninguém usa droga porque quer se acabar. Faz uso de droga porque acha que tem uma coisa boa e não percebe que esse bom, às vezes, pode causar um baita de um problema, né? Então, quando a gente fala que se tiver dificuldade, acessa familiar, acessa o serviço de saúde, peça orientação, porque muitas vezes o próprio CAPS pode ir, o agente comunitário onde não tem CAPS, a equipe de saúde da família pode tentar uma aproximação desse usuário para abrir caminhos para ele poder ser cuidado. Até 12 anos atrás, 14 anos atrás mais ou menos, o modelo de cuidado que a gente tinha era unicamente hospitalar, né? E para muitos usuários, para muitas pessoas que sofrem de transtorno mental, a ideia desse tratamento hospitalar é muito assustador. Então, quando você fala que ele precisa entrar de cuidado, imediatamente pensa, eu vou para o hospital psiquiátrico, porque é o único modelo que a gente tinha até então, vou ficar, com sorte, 45, 60 dias, né? Em alguns casos, mais recente, ficava em torno de 40, 45, aí foi baixando para 30, 28 dias, mas era uma média de internação. Mas anteriormente, para quem tem aí de história de 20 anos, de 20 anos de sofrimento mental, de transtorno mental, as internações elas duravam muito tempo. Nós temos história de gente que entrou em hospital e ficou 15, 20 anos internado. Entrou na crise, saiu da crise, entrou na crise, saiu da crise, entrou na crise, saiu da crise e aí acabou. E não saiu do hospital. E não saiu do hospital. E aí, para essas pessoas, isso quando você fala da possibilidade de um cuidado em saúde mental, imediatamente diz assim, vão me mandar para o hospital, eu não vou sair mais de lá ou eu vou ficar lá e não vou ter mais acesso a nada.
que a imagem era pior, porque inclusive era a imagem do isolamento. É isso. Porque muitas famílias, inclusive, aproveitavam, e aí eu estou falando porque aí você pode trazer essa confirmação ou não, aproveitavam para se livrar daquela pessoa que tinha esse considerado transtorno mental. E, como você disse, olha, a responsabilidade não é minha, não tenho nada a ver com isso, eu coloco lá e... Que muitas vezes, eu acho que porque o serviço, por melhor que a oferta do hospital seja ou tenha sido, ele cuidava naquele momento, né? Para as famílias, é muito difícil também dar conta de alguém surtado dentro de casa, alguém que quebra as coisas, alguém que está delirando, ou alguém que está... Porque, assim, às vezes o transtorno não é de estar quebrando, não é de estar fazendo nada, mas é de estar isolado, fechado, sozinho consigo mesmo. E isso dificulta a relação, dificulta o trabalho, e sempre achando que tem alguma coisa que pode estar acontecendo. Enfim, o jeito para a família lidar com isso também acabava sendo muito sofrido. Então, a proposta que vem do serviço, por isso que assim, a família deixava, meio que, não, deixa lá porque eu não estou dando conta aqui, então deixa ele lá. E aí ele vai ficando, então ele não precisa mais voltar. Porque tinha-se uma ideia, tem uma ideia ainda no senso comum, é que você precisa estar perfeitamente bem de tudo, você não pode ter nenhum dia. Mais ou menos. Mais ou menos, porque se você tiver um dia mais ou menos é porque você ainda está em crise, né? E aí é como se as pessoas tivessem que ficar curadas, né? Ninguém, eu acho que é curado, mas para a pessoa com transtorno mental tinha que ser curado, perfeito, não podia ter nenhum deslize, que aí ele não era bem aceito, né? Então, ele ficava no hospital na busca dessa cura perfeita de sair... Ia se afastando, ia se isolando e se afastando do que seria o retorno, o convívio. E aí a gente se faz na relação. Se eu me afasto desse convívio, quando eu volto para ele, eu não tenho mais um espaço, né? E aí eu sofro... E aí eu provoco sofrimento, óbvio. E aí você desaprende mesmo a questão do convívio. E aí quando você vai agir, não, olha, não tá bom, então volta. Para que você precisa, quando você fica muito tempo fechado numa instituição, para que você precisa escovar os dentes? Para que você precisa tomar banho? Para que você precisa conversar? Sabe, a conversa, você acaba deixando isso e isso você tem que reaprender quando você sai, né? E dentro disso a gente teve uma história aí de muitos leitos, muitas pessoas que moraram durante anos. E aí criou-se uma possibilidade que são as residências terapêuticas, que são casas que foram estabelecidas e criadas para essas pessoas que moravam dentro de um hospital. Antes de você começar a falar sobre essa questão das residências terapêuticas, você trouxe agora há pouco, para a gente esclarecer para quem está em casa, várias possibilidades do que ser considerado um transtorno mental. Por exemplo, a questão desses surtos que a pessoa tem e, ao mesmo tempo, a questão também do isolamento. Isso também pode ser visto, tratado e acompanhado como um transtorno mental. Que outras formas podem ser caracterizadas como transtorno mental? Eu acho que a gente tem, por exemplo, quando você, a questão da depressão, vamos dizer assim, você sofre, você está triste, mas você consegue ainda se conectar, você ainda tem, é uma situação que o sofrimento ele é normal. Quando ele passa a ser muito intenso, você começa a ter uma irritabilidade muito grande, você começa a ter um isolamento, ou isso pode ser um sinal de que você esteja com alguma coisa que não esteja muito legal. Aí é legal você procurar alguém que possa dizer se isso é um sofrimento ou se você está entrando num transtorno. Que é onde entra aquela questão da escuta e do acolhimento qualificado. Do acolhimento que é feito por um profissional de saúde. Às vezes a gente acha assim, puxa, tem alguém que está me olhando atravessado, tem alguém que está me olhando atravessado. Não é que todo mundo tem isso de vez em quando, assim, tá ali falando mal de mim. Tem uma conspiração. Tem uma conspiração. Mas às vezes essa conspiração ela fica tão forte que de fato eu acho que essa conspiração existe. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está muito bem. É quando aquela questão daquela impressão de fato vira uma síndrome. Isso. E por vira conta uma certeza. Da repetição. Isso, vira uma certeza. E de tanto, né, quando começa a virar uma certeza, é legal. E normalmente a gente não percebe, quem percebe é quem está no entorno. Porque a gente acredita tanto que aquilo é verdade, porque é verdade para mim, por exemplo. Então, não é verdade para você que está me vendo. Então, você consegue fazer essa diferença. E aí, é legal levar para um serviço de saúde que possa orientar.
usuários de álcool e outras drogas. Tem gente que usa bem, mas aí começa a ter, perder os compromissos, a droga passa a ser a coisa mais importante da vida. Né? A partir do momento que a droga passa a ser a coisa mais importante da vida, opa, tem alguma coisa... A lista de prioridades começa a ser a droga. Mexida ali, tudo aí que vai subindo o degrau, a droga vai subindo e fica no topo. Tudo que eu faço para conseguir a droga. Então, eu paro de fazer as outras coisas porque eu preciso pensar o que eu vou fazer para ter essa droga. Meu trabalho, meu convívio com a família, meu convívio com os amigos, essas coisas vão perdendo um pouco a prioridade. Sim. E aí, meu convívio com os amigos, eu vou conviver com amigos, só com amigos que fazem uso da droga. Eu vou trabalhar pensando que eu tenho que trabalhar para conseguir a droga. Aí, a droga me dá prazer, tanto prazer que eu acabo só usando ela e deixo de trabalhar, porque eu já consegui. Então, assim, algumas coisas, alguns sinais de que as coisas não estão dentro de um padrão, né, bem entre aspas, mas assim, do que... E assim, referência mesmo do comportamento da própria pessoa. A pessoa não agia assim, ela passou a agir assim. Então, essa mudança no comportamento é a mudança que você fala que é do padrão em relação ao que ela já apresentava. Que ela tinha. Exatamente. Isso. Porque cada um é um. Embora o transtorno seja esquizofrenia, todo mundo tem o mesmo diagnóstico, mas para cada um, ele funciona diferente. A proposta de cuidado, ela também tem que ser diferente. Então, nesse sentido, a proposta são aquelas portas de entrada que a gente começou a falar aqui, que a gente colocou primeiro, pois para falar um pouco do transtorno mental, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade mesmo, e quem está convivendo com aquela pessoa também pode ter essa dificuldade. Por exemplo, a mudança no comportamento não necessariamente vai ser a representação de que aquela pessoa, de fato, vai ser diagnosticada tendo um transtorno mental. Mas dá para acender a luzinha ali. Isso. Algumas mudanças. Mudança de comportamento não significa transtorno mental, mas pode significar que alguém está pedindo algum tipo de ajuda que a gente não sabe exatamente o que é. Na dúvida, procure um profissional de saúde. Nas unidades? Nas unidades básicas de saúde, onde não tem o CAPS, onde não tem o Centro de Atenção Psicossocial. Porque no estado a gente tem 40. Nós temos 40, porque já é muito que nós somos a segunda referência maior no país de cobertura em serviços de atenção psicossocial. Mas a gente tem 40 serviços em alguns municípios do estado e nós temos as unidades básicas. Então, assim, procura, se não souber exatamente onde vai na unidade básica de saúde, vai no posto de saúde, pede ajuda, pede informação. Que esses profissionais vão poder encaminhar, vão poder dizer assim, olha, eu acho melhor ir para lá, não, a gente faz... Se achar que dá conta de fazer uma escuta, vai ouvir, vai dizer, não, de fato você precisa ir para lá, não, de fato você pode ficar aqui. Né? E aí vai poder fazer essa continuidade, porque para cada pessoa o caminho é diferente. Não vai ter um modelo. Não. E é isso que é o grande o que dificulta bastante, porque as pessoas acham que se der um remedinho vai resolver. Né? Vai ser assim, o remédio vai ser 3 gotinhas de água por dia, vai resolver o problema, mas para você é 3, para mim vai ter que ser 5. Para o outro vai ter que não ter nenhuma. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que assim, que a gente precisa muitas vezes entender que para cada pessoa o tratamento é diferente. Não existe uma fórmula mágica. Então, a porta de entrada independente disso são as unidades básicas de saúde e aí na sua cidade... Será que não tem um centro de atenção psicossocial? Se você não sabe, procura lá a unidade de saúde, pede informação, exato. Vai até a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, pede essa informação, não precisa ter vergonha. Se precisar, pode ligar para a gente também na Secretaria de Estado, que a gente tem essa informação, pode passar. Qual o número? 3226-8341. Então, 3226-8341. Daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, Sony, falando um pouco mais. Pronto, a pessoa procurou essa ajuda sim, e a partir daí. E quando a pessoa está em crise, o que fazer, como proceder, que local procurar, de que forma os familiares podem ajudar nesse atendimento, nessa crise? É o que a gente vai falar depois do intervalo. A gente volta já, 2 minutos.